Boa noite para quem está chegando ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Eu sou a Sameli do Samelices e a gente está seguindo a Semana do Autoconhecimento na prática, começando mais um encontro dessa semana maravilhosa com convidados muito especiais. E a gente vai ter ainda muita coisa linda rolando. Já rolou uma live na quarta-feira, dia 11, com a Mila Lakshmi, que a gente falou sobre sagrado feminino. Ontem eu tive o prazer de estar aqui com o Eduardo Pereira, falando do sagrado masculino. E hoje a minha convidada especial é a Kainde Awara, que a gente vai falar sobre xamanismo já já. Mas eu sempre estou começando as lives com um momento de respiração, de meditação, de conexão. A gente vem de dias, às vezes, tão exaustivos, tão cansados, que nada melhor do que a gente dar uma respirada e uma conexão com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa mente. Ainda mais hoje, que é uma sexta-feira muito auspiciosa, né? Talvez vocês já tenham escutado falar da sexta-feira 13 como uma coisa muito assustadora. Aproveito e peço licença só para a gente contextualizar um pouco. Eu não sei se vocês sabem, mas a Lua tem 28 dias, né, de ciclo. E se a gente pensar num ano solar, né, os 365 dias, são mais ou menos equivalente a 13 luas. Então existe um calendário muito, muito, muito antigo e ancestral das sociedades matrifocais, que vem antes do patriarcado, que ainda vem associada ao culto à deusa, e que o 13 era associado a essa energia feminina das 13 luas que compunham um ano inteiro solar. E o 13 também é um número de frequência, como se fosse um novo estágio, uma nova maneira de contar, já que a maioria das coisas que a gente vive no nosso plano de terceira dimensão vem na perspectiva dos 12, né? Se a gente pensar, são 12 signos, os 12 trabalhos de Hércules. Tem uma perspectiva aí associada ao 12 como uma conclusão, os 12 meses. Então, o 13º é como se fosse uma espécie de oitava a mais. O 13 também carrega essa egrégora, essa energia de um espaço de tempo além desse 12, dessa jornada de 12 etapas que a gente arquetipicamente vive. E a sexta-feira, que é um dia associado à deusa Freia, né, o Friday, ou à deusa Vênus, o Viernes, ou a deusa Afrodite, que tem todo esse panteão ligado à energia do amor, da sexualidade, do desejo. Então dá para entender o quanto que foi desviado esse pensamento, essa sensação, essa percepção da sexta-feira 13, que na verdade é um dia muito poderoso para a gente se conectar com a nossa alma, com a nossa espiritualidade, com a nossa energia sagrada. E eu convido vocês nessa sexta-feira 13, antes que a gente comece aqui conversando com a minha convidada especialíssima de hoje, que a gente respire um pouco nessa força, nesse poder do feminino sagrado dentro de nós e do masculino sagrado dentro de nós. Então, convido que vocês botem os pés no chão, alinhem a coluna, imagina que tem uma cordinha puxando o centro da tua cabeça. Se fizer sentido, feche os olhos, deixa as mãos com os palmos para cima para receber do universo. E observa sem julgamento como é que está a tua respiração, sem querer forçar a barra, só observando e sentindo o ritmo do teu corpo no aqui e agora. E a cada expiração, convida teu corpo a relaxar, deixa os pés e as mãos pesarem sobre a gravidade, sentindo a força da Terra nos conectando a esse planeta, a nossa energia. E a gente vai fazer 3 respirações profundas, respirando pelo nariz e soltando lentamente pela boca. A começar agora, respira bem profundo. Solta lentamente pela boca. Segunda vez, respira mais profundo ainda. Solta lentamente. Quarta e última vez, respira o mais profundo que der e solta lentamente. E observa como o teu corpo reage a essas 3 respirações conscientes.
Agradece ao teu corpo por ter passado mais uma semana te sustentando. Agradece a tua energia por estar nesse aqui, nesse agora. Se você está aqui ouvindo o que eu tenho para falar, é porque a energia da evolução, do crescimento espiritual e material te conectam a uma versão melhor de si. E isso é potente, isso é sagrado. Se sentir vontade, dá aquela espreguiçada gostosa, mexe os dedos dos pés, das mãos e sem pressa, lentamente, vai abrindo seus olhos, caso você tenha fechado, e vai chegando novo aqui, chegando de uma nova maneira. O corpo ele precisa de muito pouco, ele é muito amoroso com a gente. E lembrando que essas lives estão acontecendo como abertura energética do Clube do Autoconhecimento. A minha convidada hoje, para a gente conversar com muito amor, com muita honra, com muita alegria. Essa aqui, para mim, é uma convidada muito especial, alguém que eu tenho muito carinho e muita honra de ter conhecido aqui nas forças da internet. Oi, Fátima, boa noite, querida, bem-vindo. Que tá me dizendo que a Candê já aceitou, eu ainda não tô te vendo, amiga. Você está me vendo? Boa noite, estou te vendo, meu amor. Que linda! Pois é, aqui. Bom, aconteceu isso ontem e a gente segue nessa vida. Se você tá me vendo, tá ótimo. Ah, Você não apareceu ainda aqui para mim, mas eu acredito que o pessoal tá vendo. Só me confirma, gente, se vocês estão vendo nós duas, por favor. Porque para mim, ontem é, aconteceu a mesma coisa com a minha outra convidada. Com o meu convidado, eu, aliás. eu também não estou me vendo, mas estou te vendo e isso já aconteceu comigo também. E aí a gente segue a vida, né? Desse jeito. Você, Genilda, você não tá vendo nós duas? Ah, tá bom. Vocês não estão Então vendo, vou, né? vou fechar e entrar de novo. Tá bom, querida. Ok. Ah, beleza. Calma que a gente vai. O Zac tem um jeitinho todo dele de decidir se a gente vai se ver ou não, né? Mas enquanto a gente não consegue, acho que você pode sair e voltar, Amanda. Deixa eu ver aqui. Acho que ela já saiu. Agradeço a presença de vocês em mais uma live. Quem não assistiu as outras duas está lá no meu canal do YouTube. Convido para vocês olharem o Samelice, se inscreve lá. E, como eu estava falando, a gente está abrindo aí um novo projeto que é o Clube do Autoconhecimento na Prática, e essas lives, elas vêm nessa energia. Vamos lá. Aceitei de novo aqui. Vamos ver se o YouTube, ó. Agora não vai deixar. Ai, meu Deus! Tá aparecendo aqui. Aê! Tá me vendo? Não, Meu Deus, eu tô te vendo agora, mulher! mas pelo menos apareci, né? Quer tentar mais uma vez? Ó, se nessa você me viu, vai que na próxima É, a gente se vê junto. Vai lá e volta. Faz parte, amiga. tá bom. Sai e volta. Vocês estão vendo a gente? Quando a gente aparecer junto, vocês avisam aí, por favor, tá? Eu vou tentar chamar a Gabi. Bom, não tá aparecendo ela aqui pra mim. Então vamos na emoção mesmo. E aí, como eu tava falando, né? O Clube do Autoconhecimento, ele é meu novo projeto. A ideia é criar realmente um clube em que a gente possa construir uma egrégora bem maravilhosa junto. E esses convidados todos muito especiais e queridos. E aí, Tô te vendo agora. tô te vendo! Uhul! Nada que Yes! 3 tentativas não resolva. Boa noite, meu amor! Deusa maravilhosa! Buenas noches, minha linda. Beijo, boa noite Que, todo que mundo. alegria, que honra, que prazer lhe ter aqui. Quando eu estava falando de você, eu estava lembrando, né, de como foi poderoso
Para quem não sabe, a Gabi tem um trabalho incrível sobre o sagrado feminino, principalmente voltado ao Evangelho de Mãe Madalena. Foi ela que mais me apresentou de uma maneira mais aprofundada e bonita esse universo das rosas do sagrado a partir da egrégora de Madalena e de Yeshua. E ela também tem um trabalho lindo com cacau, é da pagelança, é uma bruxona, uma alma antiga, e eu tenho sentido essa alegria, esse prazer de me conectar de novo com almas antigas. Parece que a tecnologia, de certa forma, nos facilitou esse acesso. Quando a gente vê que não, a gente já está encontrando os nossos pares. E com a Gabi foi exatamente assim. Então, e eu sei que ela não é dada às lives, ela é bem na dela, bem quietinha. E aí ela ter topado aqui, ainda mais hoje, numa sexta-feira 13, achei extremamente especial e honroso. Então, minha irmã, estou muito, muito grata de tê-la aqui. É um prazer profundo, de verdade, contar aqui com a sua sabedoria nessa semana do autoconhecimento. Eu que agradeço, meu amor, por esse convite lindo. É muito bom estar do teu lado, trocar contigo sempre, né? Nossas partilhas são daquelas maravilhosas. Sim, Então, muito feliz de estar aqui. Axé, axé. Só as bruxonas nessa sexta 13. né? No dia certo, na hora certa. E aí, contextualizando um pouquinho para quem está chegando, para a Gabi também. Gabi ou Caindê é a mesma pessoa, é que a gente fica chamando Gabi, mas a força do nome Caindê também está ali presente nela. Quero até que ela fale aí, se ela quiser, sobre essa força do nome. Mas só contextualizando para quem está chegando, a Semana do Autoconhecimento são várias lives que eu estou fazendo do dia 11 ao dia 16, com várias pessoas que, para mim, são mestres no que fazem. E não é à toa que tem esse nome na prática. Essa tem sido a minha maior bandeira nesse momento levantada, de que eu tenho sentido a necessidade de que todo esse conjunto de ferramentas e de conhecimentos que a gente tem usado para se conhecer mais se transforme e se coloque a serviço de uma melhoria pessoal no dia a dia, no cotidiano, porque às vezes eu tenho a sensação que a gente separa muito as coisas. E que parece que a gente é sagrada só na hora que está em roda, rezando. E aí depois, quando a gente vai por meio do trânsito e pagando boleto, a gente parece que é outra coisa. E eu quero cada vez mais integrar a ideia do clube, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, tem essa intenção de trazer essa constância, essa egrégora, essa sensação de que é para a vida que a gente aprende tudo isso que a gente fala, não são coisas separadas. E aí a primeira pergunta que eu tenho feito para os meus convidados, que eu acho tenho adorado escutar, é que todo mundo teve um início, todo mundo teve um início de despertar espiritual. Né? Alguns têm falado que desde a infância, ou depois de uma doença, ou depois de alguma coisa emocional. Então, eu queria que a gente começasse conversando um pouquinho, Gabi. Vou te chamar de Gabi, que para vai ser mais fácil. Como foi o seu despertar nesse grande conceito que é a espiritualidade, que é o autoconhecimento? Como é que isso chegou aí na sua história e foi se tornando o seu trabalho hoje? Então, começou nos meus, acho que 18 anos. Uhum. Eu, na época, era ateia, Olha, já totalmente começamos bem. totalmente cética, assim. Fiz esse corte profundo, assim, quando eu descobri os horrores que a igreja fez, Uhum. né? Eu, como fui criada por uma família muito católica, quando eu descobri o que a igreja fez, eu falei, gente, se Deus é isso, então esse Deus não tem nada a ver comigo. E me Uhum. separei dele, Uhum. né? Foi um processo necessário me separar esse Deus, Dessa né? A quem chamo. egrégora, né? É, Sim. então, só que esse processo onde eu fui me vendo agnóstica até chegar à ateia,
foi um Uhum. processo de muita fome de alma, sabe? Uhum. Eu me sentia padecendo assim por dentro e sem saber o que era exatamente isso, né? Mas assim, me vi deprimindo mesmo, me vi Uhum. entrando em lugares muito escuros e cada vez mais difíceis de ter alguma compreensão, né, sobre o que me compõe, sobre o que que eu faço aqui, o que é isso, que Uhum. experiência doida Uhum. é essa aqui na Terra. Até que quando eu cheguei aos meus, acho que ali 18 anos, de 17 para 18 anos, eu vivenciei um processo aonde parece que todas aquelas portas que estavam trancadas, nas quais eu tinha me trancafiado lá dentro, elas simplesmente um dia decidiram se abrir de uma forma assim. A minha sensibilidade, ela começou a se aguçar de tal forma que eu sentia o ambiente, as pessoas, os eventos, numa proporção imensa que chegava a doer, sabe, assim, a me agredir, porque Uhum. era muito intenso, Uhum. essa ressensibilização que estava acontecendo. E eu não sabia de onde que vinha, né? A Uhum. partir de onde isso estava se movendo. Eu lembro que eu entrava num ônibus, eu passava mal, né? Porque era muita energia mesmo, muita coisa assim, eu Uhum. dava um treco. Uhum. E aí eu comecei a ficar meio assim, né? Passando mal nos lugares, pressão baixa, querendo desmaiar, sem saber o que estava acontecendo, até que eu fui encaminhada para uma casa de pagelança. Uhum. Uma pessoa querida que eu encontrei naquele momento da minha vida, uma mulher muito especial, ela Uhum. falou para mim que o nome disso era mediunidade. Uhum. E por algum motivo, naquele exato momento da minha vida, da minha trajetória, vai saber qual era o contexto astrológico, né, Sami, Uhum. naquele momento. Sim, sim. Vai saber o que os astros estavam ali. Por algum motivo, naquele Foi ali momento, a por minha volta dos seus 18 anos, você falou? foi isso. Tá. Já já eu passo, eu conto um negócio, mas continue. Então, assim, que a coisa ficou séria mesmo foi nos 19, né? Que a Uhum. mediunidade, ela papocou, assim, Uhum. parecia uma vasilha tampada e do nada, assim, pá, tirou a Explodiu. tampa, foi. Sim. E aí me avisaram que o nome disso era mediunidade e me Uhum. levaram para uma casa de pagelança, né? Aonde dentro dessa casa eu tive a minha primeira experiência com a ayahuasca, né? Com essa Uhum. planta de poder, com essa medicina. E dentro desse trabalho de cura, que basicamente assim era uma cerimônia xamânica, né? Então uma cerimônia dentro do rezo indígena Uhum. e aonde servia-se essa bebida chamada ayahuasca e após consagrar é, a força espiritual toda da casa, do lugar, era convocada, começavam-se cantos, toques, instrumentos, coisas assim profundas, e ali, naquele momento, eu comecei a incorporar muito, né? Eu passei a noite inteira incorporando até de manhã. Nossa. Até de manhã, e foram muitas medicinas que eles foram me dando ao longo do processo, né? Uhum. É, e aí, quando chegou de manhã, que eu já estava assim, meu Deus, exaurida, O corpo, né? Não o aguentando. corpo assim, porque eu incorporava e desmaiava, incorporava e desmaiava, incorporava e desmaiava. Ai, Deus. Aí, quando acabou esse trabalho de cura, me foi. A mensagem que eles me deram foi assim, bem simples: olha, você precisa desenvolver a sua mediunidade, senão você vai ficar louca. Foi essa a mensagem, né? Você vai ficar doida. Apenas. Aham. E aí, assim, então foi um processo para mim entender o que era esse espaço de abertura
consciencial, de abertura espiritual, na qual todos nós encarnamos, né? Que é um acesso entre os mundos. Sim. Eu estou aqui nesse Uhum, plano, nessa realidade. No entanto, muitas outras realidades me habitam e eu as habito uhum, concomitantemente, né? sim. Então, assim como dentro da nossa mente são tantas dimensões, numa Uhum, mesma cabecinha, o que é uhum, dentro é como o que é fora e o que é fora é como o que é dentro. Então, para sim. mim, foi um processo muito difícil. Eu era ateia, cética de tudo, e quando eu me vi na força de uma planta na qual todas as minhas estruturas egóicas caíram por terra e eu estava em contato direto com esse plano espiritual, inclusive incorporando, que eu não sabia nem o que era isso, foi um caminho assim profundo para mim ir assim dissolvendo a mão cada esses muros de concreto que eu fui erguendo para me defender de uma espiritualidade que eu não sentia ter coerência com o meu coração, mas agora uma outra forma de perceber esse espírito me convidava a ressignificar tudo aquilo que eu entendia por espírito, por Deus, sabe? Uhum, Então, foi o meu processo de despertar espiritual, ele foi através das plantas, né? uhum, Foi através das plantas de poder. Então, muitas plantas vieram, né? As plantas, elas são as minhas maiores professoras, uhum, elas são as minhas mestras. Algo que eu gosto de dizer, assim, é que a professora das professoras são as plantas, uhum, né? Então, assim, os povos indígenas, eles têm conhecimentos profundos há milênios que só uhum, agora a ciência está descobrindo, né? E quando a ciência pergunta para eles como que eles sabem dessas coisas há milênios de anos, e uhum, agora que a nossa ciência moderna ela é um uhum, embriãozinho perto uhum, desses grandes abuelos e abuelas que são os povos originários. Então, quando uhum, ela pergunta para eles como vocês sabem de tudo isso há tanto tempo, sim. eles respondem que são as plantas, que as plantas Uhum, ensinam tudo a uhum, eles, mostram e revelam tudo a eles. uhum, Então, esse foi o meu processo, né? Foi dentro do que eu chamo da pagelança das plantas de poder, que é o reinado consciencial curandeiro que habita as plantas e que nos convoca assim lá das entranhas de onde a gente estiver para ressensibilizar todas essas camadas que nos compõem e aprender a dialogar criativamente e selvagemmente com as outras formas de vida, né, com todos os seres viventes. Então, enfim, resumindo muito, foi por aí, muito né? foi por aí. Você sabe, Gabi, que você me fez lembrar. Eu já contei, eu acho que eu nunca contei isso aqui em live, né? Eu conto às vezes, já contei para amigos ou para clientes. Quando eu era criança, que eu comecei a estudar a história dos reinos e da evolução da vida, nunca me caiu bem essa história de que o ser humano era o mais evoluído de todos. Tem até um poeminha que eu escrevi, sei lá, eu tinha uns 10, 11 anos, que eu ficava assim, gente, como é que o ser humano é o mais evoluído e ele não tem asas como os pássaros que podem voar para onde quiser e não nada como os peixes que vão lá e não se afogam. E aí eu ficava pensando na minha lógica de criança, tipo de 10 anos, que os seres mais evoluídos da Terra eram as plantas. E eu ficava, elas não fazem mal a ninguém. Elas são autossuficientes, porque, tipo, quando é que um ser humano vai conseguir fazer fotossíntese e se alimentar do que ele mesmo produz? Tipo, respirei e tô comendo. Para mim, isso era de uma tecnologia e de uma coisa assim, sei lá, imensa. E ainda por cima ela fazia só o bem. Porque, tipo, além dela estar ali se alimentando, respirando na fotossíntese dela, com raízes fincadas. Aí eu pirei mais ainda o cabeção quando eu descobri que as plantas se comunicavam pelas raízes, né? Tem um livro maravilhoso que chama A Vida Secreta das Plantas. Indico, se você não conhece, quem estiver assistindo, ler, que fala dessa conexão. As plantas, elas são quase que um cérebro da
terra, da mãe terra, né? Que vai se conectando ali para se unir e tal. E aí, enfim, além dela fazer tudo isso, ela ainda trazia oxigênio, trazia comida e alimento. Então eu ficava, gente, tá muito errado isso que estão dizendo aqui, que o ser humano é o mais evoluído, porque a gente precisa disso tudo e eles continuariam. E aí você falar isso me fez lembrar. E uma outra coisa que eu sinto não, você não é a primeira convidada que fala que meio que viveu uma espécie de vazio existencial antes de um despertar. Eu acho que é muito importante a gente estar falando isso, inclusive por conta agora desse quase que clichê do Setembro Amarelo. Falei disso ontem, estou falando agora novamente, né? A gente escolhe um mês do ano para falar de ideação suicida, de prevenção ao suicídio, e esse é um assunto que a gente deveria falar o tempo todo, porque a gente sabe o quanto que as pessoas que muitas vezes buscam um psicólogo, um terapeuta, uma medicina, ela já está ali, muitas vezes, do limite de querer ir embora da Terra. E como a gente bem sabe, ela, como eu sempre falo, inclusive, ela não quer se matar, ela quer matar a dor. Mas como ela não sabe como matar a dor, ela acha que é se rompendo que a dor vai cessar. E eu sempre falo isso. É o contrário, a gente precisa ficar na vida para a dor cessar. Porque se você rompe a sua vida, você não permite que a dor acabe, você coloca mais dor em cima da que você está sentindo. Então, embora eu não esteja dizendo que vai ser fácil, nem que vai ser sempre gostosinho, mas é ficando na vida que você tem a oportunidade de fazer a dor virar outra coisa. E essa crise existencial, essa dor, essa profundeza que muitas vezes a gente sente, vem muito, às vezes, eu entendo assim, né? Dessa alma antiga que meio que não se reconhece nas coisas da matéria, né? É quase como se fosse uma rebeldia de tipo, me tira daqui, aqui eu tenho que pagar boleto, aqui eu tenho que comprar comida no supermercado, aqui eu tenho que, sei lá, que brigar no trânsito e existe uma coisa tão. E, na verdade, a gente volta para a Terra, ninguém é da Terra, né? Estamos na Terra. E a prova disso é que a gente sabe que vai desencarnar, que vai morrer. Você pode até não acreditar que tem nada depois, se for o caso. Mas você sabe, garantidamente, que o seu corpo vai ter uma hora que ele vai pifar e que ele vai sair. Se você acha que acabou, enfim, mas seja lá o que tiver depois, a gente sabe que a vida vai seguindo de uma maneira muito além. Então a gente vem para a Terra para aprender a lidar com essas questões também da matéria e espiritualizar a matéria e materializar a espiritualidade tem sido um mantra para mim. Em algum momento, inclusive a Polly, que é uma outra irmã querida, que eu já fiz uns trabalhos, tanto como cliente como parceira dela, a gente já falou disso, né? Dessa integração desse corpo e dessa alma, que é um chamado, consciente ou inconsciente, desse mundo que a gente está vivendo. As pessoas têm sentido esse vazio. E, ao mesmo tempo, é esse vazio que faz elas se perguntarem, mas o que é a vida? Ontem o Eduardo, né, o meu amigo, meu colega, que falou sobre o sagrado masculino, ele falou que no auge da crise dele, ele pensou assim, mas não é possível que a vida seja só isso. Deve ter outras pessoas felizes. E se tem um caminho, eu vou buscar. E hoje ele trabalha mentorando homens, faz um trabalho tão bonito. Então, eu acho importante a gente trazer isso, inclusive como essa reflexão coletiva, né? De que às vezes antes desse despertar tão bonito, que parece uma coisa búdica e iluminada, tem uma dor, tem uma ruptura, tem um rasgar, uma inquietação, mas é esse caminho que você se abrindo às possibilidades pode te levar para uma percepção de vida muito maior e muito mais bonita, né? E eu acho incrível assim as pessoas que eu admiro trazerem um pouco dessa reflexão. E nesse mesmo caminho, eu tenho perguntado também para os meus convidados, falando um pouquinho do trabalho, né, de vocês. Então, eu conheço, sou sua cliente, inclusive, mas queria que você falasse um pouco do que você desenvolve. E dentro disso, quais são as dores que mais te chegam, né, das pessoas que te buscam? O que é que você percebe que são aquelas coisas assim que mais têm se repetido, né,
constância do ser humano. Que as pessoas. Eu acho importante também falar isso, porque muitas vezes, quando a gente está assistindo uma dor, a gente acha que aquilo é só nosso, né? Tipo, só eu sinto isso no mundo. E saber que, na verdade, outras e outras pessoas também sentem e também se curam, eu acho que isso também nos dá um certo poder, uma certa força de seguir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho hoje, sobre, assim, bem genérico, porque eu sei que você faz milhões de coisas maravilhosas, mas toca assim no geral e fala um pouco de quais são as coisas que as pessoas que te procuram mais trazem como dores a serem transformadas, curadas. Maravilhoso, Sami. Assim, o meu trabalho, ele se desenvolveu em cima, a partir, assim, da ressignificação de uma dor que, inclusive, é a dor da maioria das pessoas que chegam até mim, né? Uhum, Naquele momento em que eu rompi com Deus Pai, uhum, porque aquele Deus Pai, ele não estava me dizendo muita coisa sobre mim e uhum, sobre o que que era isso aqui tudo. É, eu, na verdade, estava rompendo com uma estrutura patriarcal de espiritualidade, né? Que, enfim, muito me machucou, muito nos machuca. uhum, E quando eu comecei a passar por esse processo de ressensibilização, né, que nem sempre a gente escolhe isso, muitas vezes a gente escolhe essa uhum, ressensibilização. Mas muitas vezes apenas coisas acontecem para que você aguce o seu olhar, né, para as suas experiências. E quando começou a ser cutucado nesse lugar, né, começou a ressensibilizar, e eu me via assim totalmente sem fé em nada, nem em mim uhum, mesma, né? E que eu percebi que para mim poder conceber essa ideia de uma mediunidade, de um espírito, então eu precisaria conceber alguma algum formato de Deus, né? Assumir que há algo maior do que eu, do uhum, que nós, do que isso aqui. Eu comecei a chamar Deus de mãe. uhum, Foi a forma como eu encontrei, assim, de acreditar nisso, sabe? Em alguma coisa maior, porque se eu pensava assim, em algo maior do que tudo, do que o meu próprio ego, seria a mãe, sabe? Essa condição de dar a vida, de unir os mundos e trazer para a matéria. Esse sagrado e esse profano totalmente alquimizado até que não exista mais sagrado e nem profano, é só a criação atuando, se manifestando. Então, a mulher, né? Então, quando eu comecei a me referir a Deus como mulher, como mãe, ele começou a ser mais atraente para mim. E aí eu fui me aproximando, e assim, parece que eu vou contar uma longa história, mas não vou não, tá? Vou resumir. fique à vontade. A minha mãe, ela é muito devota de Maria, muito devota, sim. Uhum, E a devoção da minha mãe com Maria, ela moveu mundos dentro de mim, sabe? Me ajudou uhum, muito nesse processo. E quando eu comecei a perceber que o meu corpo é uma extensão do corpo da Terra, e o corpo da Terra é uma extensão do meu corpo, e que nós somos o mesmo organismo, eu sou uma célula do corpinho dela, eu sou um órgão desse grande corpo majestoso que ela é. E que a Terra é um ser vivo como eu, uhum, né? Ela tem ciclos e estações como eu. Quando ela tá com calor, quando ela tá seca, ela se dá de beber, ela se banha, ela se lava, né? uhum, Ela faz chover para alimentar as plantas, para hidratar o solo, para limpar o campo energético dela. Então, quando ela está com sede, ela se dá de beber. Quando ela está com fome, quando os seus seres viventes estão com fome, ela se dá de comer. uhum, Ela enche as árvores de frutos, 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 frutos e alimenta todos. Então, quando eu comecei a perceber essa semelhança do meu corpo com o corpo da terra,
E dentro desse lugar da mãe, né, assim, de perceber o quanto assim, se nós, por exemplo, quando a gente é um bebezinho assim na barriga da mãe, né, a gente necessita do cordão umbilical para ser nutrido, para receber a Uhum. plena nutrição em todos os nossos aspectos, né, não só físicos. Sim. Mas então, aí a gente vê as árvores com as suas raízes, e que as raízes elas são o cordão umbilical das árvores, né? É o canal Uhum. primordial de nutrição, de sustentação da vida delas. Sim. Então, eu fui percebendo que, então, se eu estou viva aqui, estou bem nutrida, tô existindo, estou aqui, então existe um cordão umbilical entre o meu corpo e o corpo da terra, o corpo da mãe, né? E que se eu me sinto desnutrida, fraca, vulnerável, é porque de alguma forma eu dei um nó nesse cordão. Eu dei um nó. Sei lá, a sociedade, a cultura Uhum. criou um nó Uhum. e a nutrição não está passando, né? Eu não estou me reconhecendo nela. Então, assim, esse perceber o corpo da terra como meu corpo e o meu corpo como o corpo da terra, e tudo o mesmo corpo e tudo a mesma vida, e ver esse grande organismo, né, e me sentir quase como assim um micróbiozinho no intestino da terra, sabe? É, isso me permitiu arejar os espaços internamente ao ponto de ir folgando esse nó no meu cordão umbilical. Uhum. E eu fui desatando, né, desatando ali num processo bem profundo. E nisso, do como o xamanismo ele foi o meu primeiro caminho de comunhão espiritual, assim, eu aprendi a chamar esse xamanismo de xamanismo da deusa mãe, xamanismo do ventre cósmico, porque é esse espaço de comunhão com esse ventre que em tudo está, e que a Terra é um grande útero, que eu percebo que a experiência na Terra ela é uma grande gestação. E que nós estamos todos aqui a ser gestados, né? Sendo gestados. E quando a gente partir desse plano e for para os outros, aí a gente vai ser parido. Muito bom, Então, Gabi. então foi dentro desse lugar que eu fui construindo o meu trabalho. Uhum. Eu descobri uma devoção imensa dentro de mim a essa mãe, essa matriz, sabe? A matriz da geração. Devoção ao útero, ao ventre, e eu percebi que ela é inerente ao corpo mulher, Uhum. ao corpo fêmea, a devoção à vida, a Uhum. devoção à criação, a devoção a esse espaço primeiro, primordial, de onde tudo se origina e que é um milagre. Tipo, quem que Uhum. explica um negócio desse, né? Quem explica o corpo de uma fêmea, o útero de uma fêmea? Quem explica essa mesma qualidade potencial criadora que está em tudo na Terra? Então, Quem assim, explica que uma semente contém a floresta, né? Eu adoro pensar isso, tipo, é a semente que contém a floresta é a semente que contém a gente, né? A ex- vida. É exatamente. incrível mesmo. Então, foi observando a minha mãe, primeiro a minha mãe, que me pariu na Física. Terra, né? Aham. Minha mãezinha de carne, que se chama Maria, Olha. inclusive, a devoção dela com a mãe divina, a quem ela chama de Maria, mas quantos nomes a gente pode dar a essa mesma mãe? Posso chamar de Maria, Uhum. posso chamar de Terra, Mãe Terra. Sim, sim. Então, vendo essa devoção da minha mãe, isso foi me tocando nesse lugar devocional com a terra, isso foi me renovando demais, e aí eu fui construindo o meu trabalho, que é basicamente o meu trabalho, que eu não dá nem como eu detalhar aqui, mas em Uhum. essência é um caminho de eu trabalho para o retorno à consciência mãe, o Uhum. retorno à consciência da matriz. Uhum. Então, é um trabalho de Uhum. descolonização da nossa mente, de descolonização dos nossos corpos. É um trabalho, assim, da gente se amalgamar completamente com a experiência de ser a entranha da Terra, de se reconhecer como fêmea e resgatar.
essa consciência acerca do corpo, templo, mulher. Sabe Uhum. que o corpo mulher é um templo, é o templo da existência, da geração. E a partir desse lugar, ser capaz de manifestar tudo aquilo que eu vim entregar ao mundo, sabe? Parir os Uhum. meus dons, parir a minha potência, porque eu estou profundamente conectada a partir do meu cordão umbilical com a terra. Com a terra. Então, é sobre isso. E aí, sobre a dor, né? Das Uhum. pessoas que me chegam, da maioria das mulheres que me chegam, que eu percebo que é a maior dor de todos nós, assim, que eu percebo que quando a gente encarna aqui na Terra, a gente chega aqui, já existe uma grande dor, que é a dor da separação da unidade, Uhum. porque esse plano Terra é um plano dual. A escola da Terra é a escola da dualidade, mas a dualidade, ela só existe para reforçar a nossa consciência de como se retorna a unidade. Então, Uhum. não é dualidade para gerar mais dualidade, não é separação para gerar mais separação. É uma tarefa que nos é colocada para aguçar o nosso instinto, a nossa vontade, o nosso anseio de estar íntegro, uno com todos os seres viventes, todas as formas de vida. Então é para me aguçar, é para me provocar, sim, sabe? A experienciar, Então, né? exatamente. Então, quando a gente encarna, imagina, a gente era um espíritozinho lá no reino da unidade, né? Uhum. Tal, totalmente De boa amalgamado com a parte. espiritualidade. Aí, pá, a gente é colocado num Sai na terceira corpo, dimensão. a gente é colocado num corpo que nos impõe a experiência dual. Uhum. É uma dor é como a dor de um filho ser separado da mãe, sabe? Essa é Uhum. a dor da consciência quando ela é separada da unidade e cai na terceira dimensão. Uhum. Então, eu sinto que é por isso que a carência das crianças, ela é inesgotável, sabe? A carência que uma criança tem, assim, não importa o quanto a mãe, o pai dê tudo, a criança não basta para ela, mas é porque essa carência ela vem desse lugar da dor, da separatividade do uno, de Deus, da deusa, da consciência uno. Então, essa dor da separatividade, às vezes as pessoas dentro dos campos das inconsciências, né, e Freud explica isso, a Uhum. tendência que a gente tem de transformar a dor em prazer para que a Uhum. gente se sinta no controle dessa dor e ilusoriamente ela possa doer menos. Uhum. Então, muita gente acaba pegando essa dor da dualidade, a dor da separatividade, e transformando em prazer, Uhum. gerando mais dualidade, gerando mais separatividade, achando que sente prazer com aquilo, mas aquilo é só uma pá que cava mais fundo um buraco que existe desde que a gente chegou aqui. E daí Então, vem a base, muitas vezes, dos vícios, das relações abusivas, de tudo que a gente considera doentio hoje, né? No que a gente enxerga desse mundo, né? então as pessoas que chegam, a primeira coisa que eu leio é isso, sabe? Uhum. A dor de repente me ver separado daquilo que é maior e aqui nesse pequenininho me confundir com um pequenininho e achar que é isso mesmo, Uhum. Uhum. né? E no caso das mulheres, assim como eu trabalho com as mulheres, né? Sou terapeuta de mulheres, Uhum. é muito nessa dimensão assim de a dor de algo que foi apartado, que foi castrado do corpo Uhum. fêmea, né? Que é esse reconhecimento do tamanho da força do milagre que é habitar esse corpo, né? Uhum. E que essa castração que nós passamos na nossa sociedade, a castração do nosso maior dom,
que é o dom da criação, que é a potência para tudo, tudo, caramba, a gente é capaz de tudo. Mulher é um bicho doido, assim. Então, essa castração que a gente viveu dentro da nossa sociedade é um lugar, assim, que vai nos levando a uma escassez profunda de si, até que a gente se esquece de si, se aparta de si, e é essa dor do ser apartada de si mesma, de ter sido arrancada de si mesma em algum momento do caminho. Uhum. Que muitas vezes tem uma frase que eu sempre falo que tem tudo a ver com o que você está dizendo, né? Que tudo nesse mundo é uma metáfora. É como se fosse tudo muito simbólico, e se a gente prestar atenção, até as doenças são muito simbólicas, né? Quantas vezes a gente não adoece da garganta porque a gente engoliu uma coisa que queria dizer, ou quantas vezes a gente adoece lá do nosso útero porque a gente queria criar coisas que foram interrompidas. Quantas vezes a gente tem uma dor de cabeça. Nossa, dor de cabeça é a metáfora pura do quanto que a gente entope a nossa cabeça de um monte de informação e a cabeça tá doendo para dizer para de pensar um pouco, vai pro coração, sente, vai pro chão, vai pra terra. Enfim, então tudo é uma metáfora e essa dor que você traz de uma maneira tão profunda, né, dessa separação, desse esquecimento de quem nós somos, muitas vezes se manifesta nas coisas mais sutis e mais óbvias da contemporaneidade, da modernidade. Essa dor ela vai se manifestar na baixa autoestima, porque aquela mulher ela foi ensinada a detestar aquele corpo que, nossa, levou tanto tempo, Gabi, para eu entender que toda mulher sofre em busca desse padrão, porque eu sou completamente fora do padrão, tanto de mente quanto de corpo, né? E aí eu achava que, não, esse deve ser uma dor minha, porque eu não tô naquele padrão estético da magreza, do cabelo liso, dos olhos claros, da pele muito clara, sei lá. Só que quem supostamente está nesse padrão também sofre, porque acha que ainda não está o suficiente. Então, o padrão, além de tudo, ele é muito ilusório, porque ninguém alcança essa beleza estética midiática. Isso é um caminho para a gente pensar nessa dor que você está trazendo. Tem essa outra dor da carência incessante por relações vazias, em que essa mulher acha que ela precisa ser validada pelo olhar masculino, que na verdade nem consegue enxergá-la, porque o olhar masculino muitas vezes é treinado para ver só um pedaço de carne, e não a alma, e não essa profundidade, não essa deusa, né, que a gente está trazendo. Às vezes vem essa dor transformada em relações ligadas ao dinheiro, ao financeiro, porque também nos é ensinado que a gente não pode desejar muito, não pode ser muito gananciosa. A mulher é julgada, né, por infinitos caminhos. E aí essa dor, ela vai usar a metáfora que o universo tiver disponível naquela sua vida, né, nas entranhas, nas teias que compõem sua vida, mas elas chegam nesse tronco, nessa raiz, que é uma dor de esquecer quem se é, né? E aí isso que você está falando, assim, casa como uma luva, justamente com o objetivo do Clube do Autoconhecimento, né, desse meu novo projeto, que está sendo parido não acaso na primavera, né? Porque é justamente nessa estação, eu sou filha da primavera, então eu me conecto muito com essa energia da deusa Ostara mesmo, de ver a vida renascendo. E toda primavera é como se fosse um ano novo, de certa forma, para mim, que eu penso, o que é que eu quero dedicar o meu tempo? E eu estava um pouco inquieta com algumas coisas em relação ao meu trabalho de terapeuta, tanto porque eu tinha uma frase que não saiu da minha cabeça nos últimos tempos, era autoconhecimento para quê? Né? Por que a gente quer se conhecer tanto? Porque tem a história de que virou modinha, né? É autoconhecimento, eu sou assim. Mas o que é que a gente está fazendo com esse nome que a gente tem chamado de autoconhecimento? O que é que a gente tem aperfeiçoado enquanto ser espiritual e ser material? E aí, junto com essa reflexão, também estava me inquietando muito a sensação de fazer atendimentos pontuais, que a gente já trocou essa ideia também, né? O seu trabalho ele é sempre muito detalhado, acompanhado, minucioso, porque eu acho que você tem uma coisa parecida comigo,
que é esse senso de que a pessoa ela não vai, ela precisa de um acolhimento, de uma continuidade, né? Estou ansiosa para fazer o nosso acompanhamento lá do Cacau, que eu sei que você passa um ciclo inteiro de todos os dias, durante 28 dias, acompanhando ali a sua cliente, a sua paciente e tal. E eu estava buscando algo nesse sentido que ressoasse para mim, mas que também tivesse essa ideia do coletivo, porque agora, nesse momento da minha vida, isso tem feito muito sentido. Eu estava até falando isso hoje numa reunião que eu estava, e eu estava dizendo assim: ah, não entra muito na minha cabeça que o que eu posso dizer para uma cliente, eu posso dizer para 10, para 100, para 1000. E que cada consciência daquela, eu acho que talvez seja um pouco da professora que habita em mim, que fica assim, eu posso dar uma aula, entre aspas ou sem aspas, para muita gente ao mesmo tempo. Então, por que dar uma aula particular? Então, nesse momento da minha vida, o clube, ele sacia muito dessa minha necessidade desse grupo, dessa egrégora, desse coletivo, e dessa ideia dessa constância. E aí, uma das coisas que eu quero fazer no clube, que já vai rolar, né, são os rituais, as estações. Então, nos religar com as 4 estações, né, saudando esse tempo natural. Eu passei 3 anos morando num sítio, não foi por acaso. Os caboclos disseram que eu precisava de terra, que eu precisava de chão. Você sabe muito bem o que é isto, está aí também, né, no seu chão, na sua terra, nas suas águas. E pisar na terra, e eu fui vendo durante esses 3 anos as estações acontecendo na minha frente, nas plantas. E era muito lindo ver o meu pé de cajá se desfalecendo todo, não ficando nenhuma folhinha, depois ele ficando todo amarelo, depois ele ficando cheio de cajá que estragava de tanto que tinha no chão, estragava entre aspas, porque a terra come e se renutre. Então, acompanhar as estações foi uma coisa que me trouxe muita cura, e eu quero levar isso nessa perspectiva ancestral para as pessoas. Quero falar de astrologia, que eu acho uma linguagem muito potente para a gente se conectar. O que está na terra está no céu, assim na terra como no céu. Então, eu gosto de falar dessa astrologia mais profunda, que segunda-feira, inclusive, numa das últimas lives que eu vou fazer, eu vou estar com o meu professor, meu mestre de astrologia, a gente vai falar especificamente disso. E quero, que é um dos meus xodóis nesse momento, convidar as pessoas que estejam no clube, né, os membros, a trazerem na egrégora ali dos nossos encontros quais são as dificuldades, os desafios e as intenções deles para aquele ciclo. Então, agora, por exemplo, a gente está vivendo essa lunação nessa energia virginiana, que Virgem, para mim, sempre me lembra como pode melhorar o universo. Para mim, Virgem, ele é um melhorador. Então, sabendo que eu estou no fim do inverno, começando a primavera, né? No primeiro dia de primavera é o primeiro dia de Libra. E aí, quando eu entendo que eu estou vivendo esse fim de inverno, numa perspectiva do que é que pode melhorar, o que é que eu quero que melhore daqui para frente? O que é que eu quero ver aperfeiçoado, florescer? E aí, a partir das coisas que as pessoas trouxerem, né? Eu vou fazer um formulário para isso, eu vou me valer dos conhecimentos que eu tenho. E aí pode ser que a gente prepare uma aula, um encontro que traga a energia das ervas, pode ser que eu fale de inteligência emocional, pode ser que eu fale de astrologia, de fraternidade branca, de cabala, de chakra terapia, enfim, das coisas que eu já estudei na vida, de neurociência, de psicologia positiva, o que é que tudo isso, enquanto ferramenta, pode servir ao outro para se melhorar, para se aperfeiçoar nessa egrégora. E a gente vai ficar juntos de uma primavera a outra. Então, as inscrições estão abertas, né, para quem está nos assistindo. A gente já vai fazer o primeiro ritual agora, dia 22, no domingo, para abrir os caminhos para a primavera. E eu queria também que fosse um valor acessível, para que as pessoas pudessem consumir isso de uma maneira consciente. Então, é como se o valor equivalente à mensalidade do clube saísse a R$ 62 por mês. Então, acho que é um valor bem possível para as pessoas. E a ideia é que a gente seja essa egrégora ao longo de um ano. E também que tem essas parcerias, né? Eu quero convidar pessoas como você, como todos esses meus convidados dessa semana, para também somar-se a esse grupo, fazer trocas de conhecimento,
fazer encontros presenciais, leituras coletivas, enfim. É realmente uma das palavras-chave do clube é o senso de pertencimento, é a coletividade, que tem tudo a ver com a gente lembrar que a gente não é uno, separado, na verdade, né? A gente é esse todo. Tudo é espelho, eu falo isso também sempre. E aí estamos aí com as portas abertas nessa semana aí de lua crescente em Sagitário, para quem se interessar, para quem ressoar com essa proposta, chegar, ter um pedido a Deus e a deusa, para que cheguem as pessoas que efetivamente sintam no coração essa necessidade desse coletivo, essa vontade de evolução, de se melhorar, de se entender, e tem chegado quem tem que chegar. E sim, eu tinha ficado, só para fazer outra pergunta, eu falei que lá quando você começou no início da live, que você falou sobre os 18 anos, que eu disse que tem uma coisa astrológica assim envolvida, tem uma coisa no nosso mapa astral chamado Nó do Norte e Nó do Sul, também conhecido como cabeça e cauda do dragão, que é um aspecto, para quem estuda astrologia kármica, muito específico, que é como se o mapa inteiro fosse o corpo do dragão, e nessa perspectiva é como se a gente viesse com aquele mapa para desenvolver o que a gente precisa. A cauda do dragão é a energia das nossas vidas passadas, que é o nosso nó do sul, então é da onde a gente veio. E a cabeça do dragão, que é o nó do norte, é para onde a gente está indo. Então é como se fosse uma energia meio de isso aqui eu sei, isso aqui é fácil, a minha alma reconhece, isso aqui é desafiante, mas é mais instigante, é para isso que eu estou caminhando. E esse nó do sul e nó do norte, que é essa informação que é interessante a gente falar, ele vira, né, como ele se completa um ciclo aos 18 para os 19 anos. Então, quando a gente completa 18, dos 18 para os 19, ele passa 2 anos, na verdade, dos 18 aos 20, é como se ele virasse, assim, eles completassem 180 graus. Lá nos 36 anos para os 37, a gente sente isso de novo. E aí, a cada 18 para 19 anos, é como se a gente subisse uma oitava nessa evolução de para onde a gente veio e para onde a gente está indo, do nosso karma para o nosso dharma. Então, você estava sincronizada com o universo nesse momento. E aí, meu amor, para a gente ir encerrando, por mim eu passo a noite aqui escutando você. Você tem essa voz que eu já lhe disse que é a voz da deusa, e que quando você canta, então, fica a dica, escutem essa mulher. Espero que ela lance todos os singles do mundo para a gente acompanhar. Mas para a gente ir encerrando esse nosso momento, essa também tem sido uma pergunta minha para os meus convidados, justamente para honrar essa coisa do na prática, né? Você falou das medicinas, você trouxe a pagelança, o xamanismo, as ervas, que são essas nossas grandes mestras, né? Que tudo está lá sabiamente. Aquela velha história do que quem tem olhos para ver, que veja. E aí eu tenho feito essa pergunta para os meus convidados, que é que sugestões práticas? Eu sei que essa é uma pergunta muito genérica, assim, mas faz parte do que eu quero trazer como reflexão, de que às vezes está num detalhe ali, sei lá, do tomar um chá, sabe? De retomar a coisa prática, cotidiana. Das minhas maiores bandeiras nesse momento é tirar a ideia de que o autoconhecimento é uma coisa que eu vou naquele momento, sabe? Como se fosse assim, vou para o restaurante, vou para a academia, vou. Que isso é muito do separativismo, né? Parece que a gente está cuidando da nossa saúde quando a gente vai para a academia. Parece que a gente está rezando quando a gente vai para a igreja. Parece que a gente está se divertindo quando a gente vai para o cinema, para o teatro. Mas na prática está tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque somos um corpo e uma alma ali se misturando. Então, esse também tem sido o meu convite para os convidados, que exemplos práticos, que situações cotidianas você pode trazer dessa perspectiva das ervas, do xamanismo, para quem está nos assistindo agora e para quem vai nos assistir depois lá no YouTube, de maneira cotidiana, para esse aperfeiçoamento enquanto alma, enquanto espírito e enquanto ser encarnado.
Maravilha, Sami. Então, a primeira coisa que me vem, porque a gente estava aqui falando sobre as plantas, né? Sobre as ervas. Uhum, A primeira coisa que me vem, assim, é o que a gente chama de remédio, né? Eu acho que o nome já diz, uhum, remédio. Ele remedia, né? uhum. Mas tem horas, sim, que chega de remediar, né? Que a gente precisa curar mesmo o negócio. Perfeito. Então, assim, buscar a cura do que brota da terra, sabe? Uhum, Porque, assim, enquanto a gente, assim, não demonizando os fármacos de forma uhum, alguma, né? uhum, Eles são necessários muitas uhum, vezes. uhum. A gente não vai ignorar nada disso, né? Que a ciência desenvolveu, graças a Deus, que salva Sim, muitas vidas todos os dias. sim. Mas, na medida do que a minha consciência me proporciona perceber sobre o meu emocional e como esse emocional, como assim, primeiramente, como esse corpo ele está completamente interligado em todas as suas dimensões. Uhum, Então, uma doença que se manifesta no meu corpo físico, uhum. ela não começou no corpo físico, né? Eu acho que a maioria de nós compreende isso, Sim, que as doenças elas começam como um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio energético. psicológico, um desequilíbrio energético, né? Sim. Um desequilíbrio energético que gera um desequilíbrio psicológico, que gera um desequilíbrio emocional. Vai E aí, do mais enquanto profundo dos corpos até se externalizar, né? isso, ela vai atravessando as camadas, né? Então, Isso. enquanto ela tá ali no sutil, ela tá te chamando para você olhar enquanto ela ainda tá no sutil, né? Uhum, Então, quando a uhum, gente tá dando aquela crise de pelanca, uhum, quando a gente tá tendo enxaqueca, quando a gente tá uhum. passando mal da pressão. Sim, Então, às vezes, assim, é, ela tá chamando ali, né? E se a gente não olha e vai barruando o negócio, continua atropelando. na cegueira de si, né? Pá, se manifesta numa doença que vai realmente trazer uma certa paralisia, né, pra Uhum, gente, assim. Então, aí a gente vai para os fármacos, né, para os uhum. remédios. Então, assim, o conselho, a primeira coisa mais prática que eu gosto que eu sinto de trazer é sobre, poxa, cara, você tá mal, você tá triste, ou tá com uma dor de cabeça, tá estressado. Tô com dor de cabeça, vou tomar uma dipirona. Não toma dipirona, não. Faz um chazinho, sabe? Uhum, Não só a erva é extremamente. A erva você vai escolher adequadamente, vai ser total, uhum, profundamente terapêutica, mas a temperatura do chazinho vai acalmando. uhum. O tomar o chá já é uma coisa de assim, É um parar para tomar um ritual chá. ali, né? Você tá parando para se perceber, assim. Já é uma pausa, e às vezes tudo que a gente precisa é pausar, né? Perfeito, Então, Gabi. e deixar aquela erva ir me trabalhando com tudo que ela traz, né, ali. Não só bioquimicamente para o meu corpo Uhum. físico, mas a benção que a energia Na do espírito sutileza. daquela planta, na sutileza, né? Então, assim, ou então, tipo, poxa, tô exausta, não toma café para continuar na loucura, tá exausta, vai dormir, sabe? Bota o pé no chão, deita no chão, rola na terra, Uhum. sente a terra, respira. Não Sim. vai tomar estimulante, não vai tomar. Para, respeita, sabe? Então, assim, respeitar a nossa matriz, respeitar a mãe. O corpo é Uhum. mãe, a matéria é mãe. Uhum. Perfeito. Então, assim, né, matéria vem do latim mater. Mater é mãe. Então, a matéria ela é Maternar, né? é. Então, esse se maternar, esse se doular. Então, aí isso se estende para mil disfunções, distorções que a gente vai sentindo ao longo da vida, do dia a dia, e que a gente corre
para um fármaco, que a gente corre para um café, que a gente corre para tantas coisas, menos para o repouso em si mesmo, E sabe? geralmente são coisas que nos anestesiam, né? Não são coisas que Exato, nos curam. É como se a gente só. exatamente. Ontem o Eduardo falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar sobre a questão do masculino, né? E o público dele é quase completamente de homens. E ele estava falando que ele percebe que os homens que ele atende são muito mais. Não buscam muito saúde mental, né? Até tá no limite, mas que quando buscam preferem mil vezes num psiquiatra pedir um remédio do que ir num psicólogo fazer um tratamento psicológico ou um terapêutico. É como se fosse assim, já que eu tenho que ir, e seja para eu tomar um remedinho, então a gente está mal acostumado a anular a dor e não a entender o que a dor quer dizer para a gente, porque a dor, ela está querendo conversar com a gente, né? A doença, ela tá querendo contar pra gente alguma coisa e a gente tá tão desconectado que às vezes a gente não percebe, né? Então, no fundo, é isso, é olhar e perceber, né, o que o corpo também tá te dizendo. Nesse caminho assim do xamanismo, especificamente assim, do xamanismo na prática, sinto que a coisa mais visceral é isso, é a validação do corpo. Porque o meu corpo é o Uhum, corpo da terra, o corpo da terra é o meu corpo. Validar o meu corpo é validar a experiência na terra. uhum. Então, assim, é, é um ponto de repouso nas forças que me constituem. O que te compõe, quais são as forças que te compõem, o respeito a isso, né? Então, a gente está todo inflamado, com dor, vai tomar um anti-inflamatório. Pelo amor de Deus, não vai dançar, vai se alongar, vai, sabe, porque o caminho de reconexão com a terra é um caminho de reconexão com o movimento do corpo. Então é tudo sobre Consigo. movimento, né? Então, se meu movimento tá demais, tá descompassado, tá desconectado com um ritmo biológico que faz sentido com esse espaço que eu estou habitando, então calma. Só então, tipo assim, se eu tô doida me movimentando sem parar, então peraí. Respira, Observa, calma, né? observa a natureza. Observa as plantinhas, observa. A gente tem professores por todos os lados, essa é a segunda dica. Nós temos Uhum. professores por todos os lados. Olha o passarinho, escuta o canto, olha a planta, olha a formiguinha, que nem criança, essa disposição amorosa e criativa da criança. Olha a formiguinha, observa como funciona as coisas aqui na Terra. Como os seres, todos os seres viventes, eles se relacionam uns com os outros e consigo mesmos num ritmo, numa harmonia, numa sinfonia tão própria, tão única. E a gente está lá Respeitosa. respeitosa e a gente está lá louco querendo acompanhar um, um tal de um ritmo que me disseram que eu precisava cumprir, que é tão distante do que realmente é assim, se a gente percebe que a nossa respiração está descompassada, É todo instante da vida, né? Do que é viver. então a gente percebe isso no básico dos ritmos do corpo, respiração descompassada, coração desritmado, né? Tipo, batendo muito forte, pensamento muito acelerado. Então, o movimento da vida, né? Se o movimento da vida em mim está descompassado, é simples. Observa o movimento da vida que está na tua frente. Uhum. Um passarinho, uma formiguinha aqui, ó. E aí isso vai te recordando de um espaço anterior a tudo isso que você achou que você tinha que cumprir, porque tem que pagar boleto, porque tem que não sei o quê. Tu não paga boleto se tu não tiver saúde, entendeu? É Perfeito. isso, Ai, entendeu? Assim, Gabi. Muito bom. Você sabe que uma das coisas, quando eu estou falando do clube, né, para algumas pessoas, hoje, justamente para a gente viver esse momento tão acelerado, várias pessoas falam: Ah, eu acho que eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir dar conta e tal. E eu falei: uma das maiores chaves que mudou na minha vida foi entender que não é depois que eu terminar todos os meus compromissos que eu vou ter tempo para fazer algo que me faz bem. É fazendo algo que me faz bem que eu vou ter condições de dar conta dos meus compromissos terrenos.
Quando a gente conseguir virar essa chave, a gente vai começar a entender o que é saúde de fato, porque nos ensinaram por vários caminhos, inclusive pelo patriarcado, que é produtividade, 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 e vive como máquina, e respira como máquina, e toma remédio, e toma café para não sentir. E aí, só quando você pifa, é que você para ali um pouquinho, mas depois tem que voltar. Quando, na verdade, hoje eu falei isso, inclusive, também, né? Que descansar contemplar é uma das coisas mais produtivas que existe. Porque se tem uma coisa que me faz ter grandes ideias e altas conexões com o meu campo espiritual, é contemplar, é olhar para a natureza. Você falou aí, por exemplo, uma coisa que eu amo fazer é respirar no ritmo das ondas. Tenho a sorte, né? Tenho a honra de morar perto do mar, e eu vou para o mar e eu respiro quando a onda vai e solto quando a onda vem. E eu amo isso me dá uma calma, assim, muda meu. E aí, às vezes, sei lá, no ponto de vista do Cronos, meia hora, 15 minutos, mas eu volto outra para frente do computador para trabalhar, para atender, para criar. Então a gente precisa virar essa chave. E enquanto a gente não entender que esse ponto é o ponto que nos dá a cura, a gente ainda vai ficar muito sofridos, né, nesse planeta, mas aos pouquinhos eu acho que a gente está aprendendo. E acho, meu amor, que com essa tua sabedoria, já lhe dei muitas cantadas e vou lhe dar cantadas ao vivo agora, da gente trabalhar juntas. A gente sabe o que vai acontecer, né? O que vai ser já está sendo, Vai, porque você sabe o quanto que a minha alma reconhece a sua. Acho que a gente tem essas almas antigas, eu mais para gritando e pulando, você mais. Você cantando e eu dançando, mas a gente tem uma coisa aqui de alma que tudo que você fala ressoa profundamente no meu coração. Acho que ressoou bastante pelos comentários aí, queridos, em quem está nos assistindo, quem vai assistir depois. Eu só agradeço profundamente por ser você, especialmente você, nessa sexta-feira 13 maravilhosa, por estar fazendo parte desse momento especial aqui desse meu novo projeto. E acho que você deu as melhores dicas que qualquer estudioso da área da saúde precisa lembrar, né? Vai dançar, vai respirar, vai tomar um chá, vai ritualizar a força da vida. Então, eu só mais uma vez agradeço a sua participação e quero deixar o convite. Amanhã é sábado, mas amanhã continua a Semana do Autoconhecimento. Excepcionalmente, amanhã a gente vai fazer uma live às 8 da manhã com a Roseli Passionic, que é uma grande mestra também da minha vida, que, enfim, daria para falar mil coisas com ela, mas a gente vai falar sobre Cabala, que é uma área que o meu coração também ressoa muito. Então, para quem está nos assistindo agora, fica o convite para amanhã de assistir a live com a Roseli às 8 da manhã. E fica à vontade, Gabi, para dizer, não sei se tem algum projeto que você também queira divulgar aqui para a galera. Conte aí, para a gente ir finalizando, meu amor. Sami, muito obrigada. Deus é linda, maravilhosa. Vai chegar esse trabalho juntas que a gente está chamando por isso, né? Então Sim. a gente já tá gestando vai chegar. Então, assim, gratidão a cada pessoa maravilhosa, linda, que participou dessa live. É, eu, assim, na verdade, estou num momento, assim, de mais descanso, de mais recolhimento, aprendendo a respeitar a pausa, né, assim, Uhum. necessária, porque eu sou uma mulher hiperprodutiva, assim, muito louca. Não parece, mas, Ele assim, eu sou mesmo. aplica no mapa. Mas, assim, eu sou muito doida, entendeu? Eu vou fazendo um monte de coisa, assim, quando eu vejo, estou lá em Marte. Então, assim, então, assim, só partilhar, assim, com quem ainda não me conhece, eu trabalho com a medicina do cacau, né? Eu conduzo tratamentos espirituais com essa medicina, com acompanhamento de uma alunação completa, onde cada semana eu vou trazendo práticas terapêuticas diferentes para poder direcionar a atuação do cacau, dessa medicina para diferentes dimensões que nos compõem, né? Que compõem essa experiência de vida. Então, é uma curanderia assim da Mãe Divina maravilhosa. Trabalho com os estudos de Maria Madalena, né, o apócrifo de Maria Madalena, a escritura de Maria Madalena.
E aí, nossa, são tantos trabalhos, mas quem sentir, dá uma olhadinha no meu perfil, vai vendo. Nesse momento Esse templo eu não maravilhoso. tô com. Ah, eu tô só com uma coisinha em aberto, As né? aulas, né? E as aulas eu tô dando Do Juremar. um ciclo de estudos, um ciclo de estudos xamânicos online, chamado Encantarias do Juremar. Uhum, A gente tem uma aula por mês, no formato avulso, sempre pela contribuição social de R$ 35, bem acessível. uhum. Então, cada mês eu trago sobre uma medicina da terra, né, diferente. É um estudo sobre o rezo de cura da pagelança, rezo de cura indígena, cura através das folhas, das plantas, da comunhão essencial com a terra. Então, acho que é isso, né? E gratidão Sim. demais, Sami, por essa noite maravilhosa, meu amor. Oh, meu amor, Beijo, eu que sucesso! agradeço. Amém, axé, arro, gratidão por quem nos assistiu. Chegaram pessoas maravilhosas, inclusive uma das minhas mestras do Sagrado Feminino, minha deusona, que é Yasmin Mira, que é a criadora do Anuário da Deusa Dançarina. Chegou aí, Ed está sempre assistindo a gente, Ana Tereza chegou agora, é outra. Já está no clube, Ana Tereza. Deixar aí o convite para vocês quiserem dar uma olhada também no meu perfil mais sobre o clube. E amanhã, às 8 da manhã, a gente vai estar com essa nova convidada especial, a Roseli Passionic, para falar sobre Cabala. Gabi, meu amor, não tinha que ser outra deusa maravilhosa que não você, nesta noite incrível. Muitíssimo grata. Salve Gratidão. sua força e nos encontramos aí nas estradas da vida, online e offline. Salve nossas forças, salve as forças de cada um. Gratidão, meus amores. Vai ficar esse clube vai ser divino. Já tô aqui vibrando. Até axé. Vai ficar gravado, gente. A gente vai levar para o YouTube, mas eu estou pedindo para todo mundo entrar no grupo que está na bio, que é lá que a gente vai fazer maiores divulgações das lives e dos materiais do clube, tá bom? Um beijo, querida. Pero Até buenas breve. noches. Buenas. Tchau, gente.